Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do 7º ano do Ensino Fundamental, volume 4 de 2021, semana 4. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 4, nós vamos falar sobre coesão e argumentação na carta aberta. E também nós vamos falar sobre esses conceitos gramaticais aqui, ó. O advérbio é a palavra que modifica o verbo, outro advérbio ou um adjetivo, acrescentando ideias de afirmação, de dúvida, intensidade, lugar, tempo, modo ou negação. E o verbo é a palavra variável em pessoa, número, tempo e modo e voz que exprime um fato, localizando-o no tempo. Então, sabendo aí desses conceitos, vamos responder as atividades. Número 1. Ao longo do texto, a autora utiliza várias palavras que modificam o sentido, advérbios, de verbos, substantivos e adjetivos. Relacione as duas colunas, unindo cada termo ao que expressa, com base no contexto em que foram usados. Volte à carta se necessário. O texto que nós vamos analisar é o texto que está nas atividades da semana passada, que é a carta aberta a um jovem estudante. Então, você vai fazer a releitura desse texto e aí nós vamos responder essa pergunta aqui, ó, associando a primeira coluna com a segunda. Então, aqui, ó, na letra A, nós temos esse trecho. Não me interesso particularmente. Então, esse advérbio aqui, ó, esse advérbio particularmente expressa uma ideia de delimitação. Essas duas aqui, ó, são as opções de resposta. Então, esse particularmente expressa a ideia de delimitação. Na letra B, nós temos muitíssimo difícil. O advérbio muitíssimo expressa uma ideia de avaliação. Na letra C, completamente alheio. O completamente passa uma ideia de delimitação também. E na letra D, fase lindíssima. Esse lindíssimo aqui é um juízo de valor, né? Um julgamento, então é uma avaliação. Então vai ficar assim a sua resposta. Achei essa pergunta aqui bem difícil para 7º ano. Número 2. Releia este trecho do primeiro parágrafo. Talvez tenha sido o título. Talvez tenha sido uma recomendação. Talvez tenha sido o tédio ou talvez tenha sido o mero acaso. Aqui você atribui a repetição do advérbio talvez nesse fragmento do texto. Qual é a intenção do uso dessa repetição? A intenção é ressaltar a ideia de dúvida sobre as informações apresentadas, enfatizando que existem várias possibilidades de causas que podem ter levado o leitor a estar lendo o texto naquele momento. Número 3. Observe as palavras registradas neste fragmento do texto. Tu não és apenas um estudante, és um jovem. Isso é um problema? Não, pelo contrário, é uma fase lindíssima e inesquecível da tua vida. Você acha que a autora espera que alguém lhe dê respostas? Justifique, porque aqui ela faz uma pergunta, né? Isso é um problema? Então, quando ela faz essa pergunta lá no texto, ela está esperando que alguém responda isso aí para ela? Não. A intenção da autora é antecipar um possível questionamento do leitor, ao que ela mesma imediatamente já dá uma resposta. Ela mesma perguntou e ela mesma respondeu. De forma que essa possível dúvida já seja esclarecida dentro do próprio texto. Isso cria a ideia de diálogo entre autora e leitor. É como se ela estivesse conversando com o leitor, né? Então, ela faz de conta que o leitor perguntou, isso é um problema? Aí ela mesma vai e responde, não. Esse tipo de pergunta aqui, ó, que a gente faz sem esperar uma resposta, porque a resposta já é óbvia ou porque a gente mesmo já vai dar a resposta, a gente chama de pergunta retórica. Número 4. Observe o trecho final da carta aberta. Simples, sonha, vê cada um dos dias difíceis como uma oportunidade de tornar o futuro mais simples. Constrói sobre cada barreira uma ponte e uma janela, para que possas olhar para trás e relembrar-te do que superaste. Acredita em ti, reconhece o teu valor.
Letra A. Que modo verbal foi utilizado neste trecho? Por quê? Foi principalmente o modo imperativo, pois verbos como vê, constrói, acredita, reconhece ajudam a autora a cumprir o objetivo desse trecho do texto, que é passar ao leitor orientações, recomendações sobre como agir na vida. Letra B. O que expressa esse modo verbal nesse fragmento? Esse modo verbal, o imperativo, expressa a ideia de recomendação, orientação, pois o objetivo é conduzir, guiar o leitor para que haja de uma determinada maneira. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 4 do PET 4. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar e continuem aqui comigo no canal para acompanhar as próximas correções. Como vocês já devem saber, as aulas presenciais obrigatórias vão ser retomadas no dia 3 de novembro. Mas mesmo assim, eu vou continuar ajudando vocês com as atividades do PET. Eu vou continuar fazendo as correções das atividades até na semana 6. Aí, a minha sugestão é o seguinte, que você já leve para a escola as suas atividades prontas. Você pode acompanhar aqui as correções comigo, né? E aí você anota as suas respostas, leva para a escola e aí você só confere com a sua professora se o nosso raciocínio, se as ideias que a gente colocou juntos aí no PET, estão de acordo com o que ela quer que você faça lá na sua apostila, lá no seu caderno, sobre essas atividades, tá? Então, a minha sugestão é que você faça o dever de casa antecipadamente e leve para a escola só para conferir com a professora, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!